Você pediu e agora no canal nós temos para você mais um texto de um aluno Aprendi com o Papai, mais uma redação 980. Hoje é dia de analisarmos o texto completinho do Bernardo Tofani, meu aluno muito querido de Belo Horizonte, esteve comigo no ano passado, está fazendo novamente o curso conosco. Agora em 2022 e mandou muito bem no Enem. Eu trouxe para vocês a redação dele completinha do Enem do ano passado. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, para que a gente possa fazer uma análise completaça. Então, meu querido, fica de olho que hoje você vai aprender demais. Fala, pessoal! Bom ou não, estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para que eu apresente para vocês o texto do Bernardo Tofani de Belo Horizonte, nota 980 na redação do Enem. Vamos observar o texto dele? Então, vou abrir aqui, vou ler junto com vocês o texto do Bernardo. Eu pedi para ele me mandou a redação e agora nós vamos analisar parágrafo por parágrafo. Antes de lermos a introdução, é interessante que você perceba no texto dele a própria questão da letra, né? Ele tem uma letra bem pequenininha, o que faz com que ele consiga aproveitar bastante o espaço. Se você me perguntasse se no Enem vale a pena você ter uma letra pequena ou grande, deixo claro que eu prefiro as letras menores, porque você consegue desenvolver e aproveitar mais as linhas. Observe, o Bernardo fez uma boa introdução e mesmo assim ele gastou somente 5 linhas para introduzir o texto, o que logicamente é muito interessante porque você acaba ganhando mais espaço para a parte que mais importa para nós, que é a argumentação, a parte que demanda de fato mais espaço no texto. A introdução dele começa assim, ó. A Constituição Cidadã de 88 valoriza todos os brasileiros. Olha só, já tem uma coisa interessante, a letra. Eu li valoriza, na verdade é porque tá meio bagunçado, não tá escrito valoriza, tá escrito obriga. E aí, Bernardo, já faço uma observação. A legibilidade da letra poderia ter melhorado um pouquinho, poderia estar um pouco melhor. Talvez um caminho interessante para você seria escrever um pouquinho acima da linha, para embolar menos. Sua letra ela está embolando demais com a própria linha e aí acaba ficando um pouquinho confuso. Então, se você pudesse subir um pouquinho só a letra, ficaria excelente. Vou ler de novo. A Constituição Cidadã de 88 obriga todos os brasileiros a registrarem-se por intermédio de documentos oficiais, como a carteira de identidade e o cadastro de pessoa física, o CPF. Apesar dessa determinação, percebe-se que muitos sujeitos vivem sem a devida identificação estatal. Essa problemática é causada, sobretudo, pela falta de engajamento de parte da população nesse tema. Ademais, vale ressaltar que as pessoas em estado de invisibilidade social podem sofrer vários prejuízos, sendo a perda da cidadania um deles. Essa introdução bem curtinha, ela já traz um repertório falando diretamente sobre a questão da Constituição Brasileira de 88, logicamente repertório positivo, discussão positiva, falando sobre essa questão da Constituição. É muito interessante a gente perceber que nas últimas 3 linhas, o Bernardo fez basicamente uma antecipação da ideia que seria discutida. Se você observar, por exemplo, está escrito assim, ó, essa situação problemática é causada, sobretudo, pela falta de engajamento. Isso seria a causa, isso seria uma das causas do problema. Logo depois ele escreve, ademais, vale ressaltar, e aí ele vai apresentar o segundo problema, a segunda questão que será desenvolvida no texto. Ele apresenta inicialmente a causa e a partir desse ademais ele joga já o que seria uma consequência. E ele vai desenvolver o título a partir dessa consequência específica. E aí, vamos lá agora então, só para a gente ver o segundo parágrafo. Quero fazer uma observação também antes de trocar. Vocês viram que no início do texto ele cometeu um erro. Ele até conversou comigo, eu conversei com o Bernardo por telefone, ele falou assim, não, professor, eu estava muito ansioso na hora do Enem, acabou que eu errei algumas coisas, eu acho que o texto que eu fiz não foi o melhor que eu poderia ter feito e tudo mais. Ele começou errando, olha, as primeiras palavras do texto, ele cometeu um erro
E aí ele fez o que tem que ser feito, ele passou somente um risco e escreveu em cima. Se você quiser passar um risco e colocar também essa parte que está errada entre parênteses, seria também extremamente válido e seria um caminho interessante. Bom, vamos lá então para o segundo parágrafo. Segundo parágrafo dele, ele começou colocando primeiramente. Primeiramente é um conectivo altamente válido para você começar o seu parágrafo de desenvolvimento. Lembrando que você tem 3 transições, do primeiro para o segundo parágrafo, do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto. Desses 3 momentos, você tem que apresentar conectivos em 2 deles. O primeiramente, ele não vai entrar nessa contagem de conectivos, mas é uma forma muito interessante de você conectar o seu texto. Mas aí lembre-se também de colocar o conectivo na troca do segundo para o terceiro parágrafo e do terceiro para o quarto, que aí você teria esses conectivos de transição em pelo menos 2. Ele diz, primeiramente, é importante mencionar como a omissão de vários sujeitos acerca desse tema gera um quadro problemático. Isso seria basicamente o tópico frasal que ele apresentou, a ideia central que vai ser discutida ao longo do parágrafo. Ele diz, segundo o cientista político Robert Putnam, para que um problema social seja resolvido, é necessário que a população se informe sobre ele, pois somente assim os cidadãos poderão se mobilizar para resolvê-lo. Seguindo a lógica do pensador, nota-se que, devido à falta de abordagem efetiva desse assunto na mídia e nos debates políticos, muitos brasileiros não sabem que a invisibilidade civil é uma temática relevante que precisa ser solucionada. Agora ele vai fechar. Logo, conclui-se que, por causa dessa falta de engajamento... Nossa, tá difícil essa palavra aqui, hein, Bernardo? Existem poucos sujeitos cientes dessa causa que realizam atitudes, por exemplo, campanhas educativas que aumentem o número de indivíduos que possuem as devidas documentações estatais. Eu senti, Bernardo, que você usou muito que. Você fez uma frase que ficou um pouco longa, que começou no seu logo, aí depois você faz uma coisa que a gente chamaria de queísmo, que é o excesso de subordinação excessiva. Olha, na sua linha 12, você já vai falar assim, por exemplo, campanhas educativas que aumentem o número de indivíduos. Aí vem outro, ó, que possuem as devidas documentações estatais. Esse que acabou ficando um pouco estranho e o período ficou um pouco longo, mas válido, ok. O que seria esse pedaço que começou a partir do logo na linha 11? Logo, conclui-se que seria a conclusão. Então, Bernardo ele começa nas linhas 6 e 7, do primeiramente até o problemático, ele apresenta o tópico frasal. Ele vai sustentar esse tópico frasal até a linha 11. Na linha 11 ele termina em solucionada e depois do logo da linha 11 até a linha 13, estatais, nós temos basicamente o fechamento do parágrafo. Ótimo, ele trouxe para nós um repertório, ele trouxe repertório sociocultural, e aí eu vou fazer o que o corretor faz na hora, tá, gente? Ou pelo menos deveria fazer. Norbert Putnam, deixa eu pesquisar aqui se essa pessoa existe, né? Norbert Putnam. Não apareceu nada aqui, não. Norbert Putnam, produtor musical. Uai! Ô, Bernardo, você enganou o corretor? Você inventou uma pessoa? Robert Putnam. É Robert Putnam. Ah, agora eu achei, ó. Robert David Putnam, nascido em 1941, é um cientista político norte-americano. Ah, beleza. Agora eu vi que ele existe e eu tô fazendo essa conferência ao vivo com vocês aqui, tá, gente? Excelente, agora funcionou. Eu vi que ele trouxe um repertório válido, ele realmente discute sobre a questão apresentada, ok. Vamos então para o nosso segundo parágrafo para a gente ver se está tudo certinho. Ele apresenta o seguinte, ele começa com em segundo lugar, o em segundo lugar é altamente válido para você fazer essa conexão entre os parágrafos. Ele vai falar assim, ó, em segundo lugar, é preciso salientar que os sujeitos são registrados pelo Estado. Espera que está um pouco confusa a letra. Em segundo lugar, é preciso salientar que os sujeitos não registrados pelo Estado
são afastados da cidadania. Eu fiquei na dúvida se era são ou não, viu, Bernardo? A letra realmente dá para melhorar um pouco. Essa seria a apresentação da ideia central do parágrafo, né, que nós chamamos de tópico frasal, e aí vem o desenvolvimento. De acordo com o sociólogo Thomas Marshall, esse é lógico que eu conheço, não precisa nem de pesquisar, o indivíduo só pode ser considerado cidadão do seu país se ele possuir seus direitos previstos na lei, garantidos na prática. Nesse sentido, observa-se que, para ter acesso aos serviços públicos que são determinados pela Constituição Federal, como obrigação do Estado prover aos brasileiros, por exemplo, os hospitais e as escolas, a pessoa deve portar seus documentos. Desse modo, infere-se que um sujeito que não possui seus registros oficiais fica impossibilitado de ser amparado pelas instituições públicas das quais ele possui o direito de aproveitar delas. Agora ele vai trazer o fechamento, né? Então ele foi da linha 15, de acordo com o sociólogo, até a linha 21, desenvolvendo, e ele terminou no delas. Aí ele vai fazer uma conclusão bem curtinha, ele vai falar assim, ó, sendo assim, infere-se que a invisibilidade civil afasta muitos brasileiros da cidadania. Excelente, tranquilaço, muito bem feito, muito bem organizado. Ressalto, tive problema para entender várias palavras por causa da letra, então tenta subir um pouquinho da linha, Bernardo, que vai te ajudar bastante. É um parágrafo que nós temos repertório sociocultural, temos o repertório do Thomas Marshall, temos as 3 partes bem definidas, né? O tópico frasal, o embasamento e o fechamento. Até agora estamos indo muito bem. Agora, vamos para a nossa proposta de intervenção. Proposta de intervenção, ele diz na conclusão assim, ó, portanto, o governo federal, agente, deve aumentar o engajamento da sociedade brasileira, ação, no assunto referente aos indivíduos que não possuem registros oficiais. A gente pode pensar até que isso já seria um tipo de detalhamento. Então, ó, já temos aqui um detalhamentozinho, não sei se você vai trazer algum maior depois. Com o intuito de trazer esses sujeitos de volta para a cidadania. Intuito de finalidade. Tal ação ocorrerá por meio de, modo ou meio, campanhas educativas que serão realizadas em amplos canais de comunicação, como as redes sociais de grande. Aí faltou, Bernardo, você comeu a palavrinha circulação, né? Como as redes sociais de grande, deve ser circulação, por exemplo, Instagram e Twitter. Isso também funcionaria para nós como um detalhamento. Então, sua conclusão, já tenho 5 elementos válidos. Esses esforços informativos consistirão em propagandas que conterão falas de especialistas no assunto, principalmente sociólogos e cientistas políticos, que abordarão a importância de resolver o problema dos brasileiros sem documentos oficiais. Excelente conclusão, completinha até demais, desenvolveu bastante, seu detalhamento ficou muito claro, o que é excelente para o corretor. E olha só, Bernardo, você terminou na linha 28. Então, se a gente for parar para pensar, você consegue aumentar um pouco a sua letra, você consegue aumentar um pouco dessa legibilidade do seu texto, e aí tudo funcionaria da maneira adequada. Você tirou 980, possivelmente um dos corretores fez penalização para você na competência de número 1. Na competência de número 1 eu te penalizaria por algumas razões, né? Por exemplo, o pedaço aqui no final que você falou grande alguma coisa, acabou comendo uma coisinha. Eu penalizaria pelas palavras que eu não consegui entender da maneira certa, que logicamente acabariam afetando o seu texto, mas de uma forma geral, o seu texto está muito bom, está muito bem organizado, está muito bem feito. Sinceramente, gostei bastante. Eu, possivelmente, se estivesse corrigindo a sua redação, ficaria no 960, mais ou menos. Mas o 980 é uma nota super tranquila, super merecida. E claro, né? Quando a gente tira uma nota até um pouco maior do que a gente imagina, a gente vai ficar mais feliz ainda com a história, principalmente se for meu aluno, que aí me mata de amor, de alegria e de orgulho. Beleza, Bernardo? E você que está assistindo a gente, que chegou até agora no vídeo, se você gostou, não deixe de clicar no sininho para notificações, clicar no joinha para mostrar
mostrar para o YouTube que você está gostando do nosso conteúdo, de se inscrever no canal. E você quer que eu analise o seu texto? Se você quiser, me mande também a sua redação para eu analisar aqui no canal, não importa. Se é uma nota muito alta ou muito baixa, eu posso comentar para vocês aqui também para a gente fazer essa análise completinha de textos do Enem do ano passado. Valeu, meus queridos! Um grande abraço para vocês, até a próxima. Ei! Tchau, tchau!